Você já se questionou por que aquela pessoa que em dado momento te fez sentir especial e intensamente conectado agora pronuncia a desconcertante frase "vamos ser apenas amigos"? É um enigma doloroso que assombra muitos corações e que, com uma frequência inquietante, se manifesta nos labirintos complexos das interações humanas. Porque, afinal, certas pessoas parecem se afastar no exato instante em que a relação começa a ganhar profundidade, a adquirir contornos mais reais e a transcender a superficialidade inicial. Essa é uma das indagações mais pungentes para aqueles que buscam uma conexão autêntica e duradoura. Neste vídeo, que se propõe a ser um guia revelador, mergulharemos a fundo na intrincada psicologia do apego evitativo, investigando os motivos subjacentes ao temor pela intimidade e desvendando como a amizade, nesse contexto específico, é frequentemente utilizada como uma barreira, um escudo emocional quase impenetrável, erguido para preservar uma zona de conforto ilusória. Esta discussão é crucial, um farol de lucidez para quem tem se confrontado com sinais contraditórios, com a frustrante indisponibilidade afetiva ou com a angústia paralisante de nutrir sentimentos profundos por alguém que, paradoxalmente, se esforça de maneira incansável para manter uma distância considerável, quase intransponível. Chegou o momento decisivo de desmantelar esse ciclo vicioso de sofrimento, incerteza e autossabotagem emocional. É imperativo que paremos de nos contentar com meras sobras afetivas e comecemos a priorizar a lucidez, a sinceridade e, acima de tudo, a nossa própria dignidade em todas as nossas conexões. O cerne da questão é fundamental e libertador. Pessoas com um estilo de apego evitativo não nutrem receio de você como indivíduo, da sua essência, da sua bondade ou do seu potencial. O verdadeiro temor reside no que a proximidade genuína, a vulnerabilidade intrínseca e a profundidade emocional despertam dentro delas mesmas, um abismo de sensações, memórias e dores antigas que preferem evitar a todo custo, muitas vezes de forma inconsciente. Essa verdade, por mais dura que seja em sua essência, revela-se um desafio imenso para ser plenamente assimilada e integrada em nossa percepção, especialmente quando nos vemos imersos num turbilhão de mensagens inconsistentes, onde o afeto e o distanciamento se alternam com uma velocidade vertiginosa. Essa confusão é potencializada por oscilações emocionais que transitam abruptamente do fervoroso calor de uma conexão inicial para o gélido distanciamento de uma rejeição súbita. Ou quando aquela pessoa que, em tempos, segurava a sua mão com a promessa tácita de nunca a soltar, subitamente se retrai no momento em que a relação adquire uma seriedade palpável. Um compromisso mais profundo. A experiência é intrinsecamente confusa, inegavelmente dilacerante, e pode levar a uma profunda autocrítica. No entanto, o mais crucial a compreender é que essa reação de recuo em sua essência mais pura não diz respeito a você, à sua essência, ao seu valor intrínseco ou a qualquer falha percebida em sua personalidade. Quando um indivíduo com um padrão de apego evitativo inicia um processo de recuo, isso não se deve a alguma falha, imperfeição ou insuficiência que tenha detectado em você. A verdadeira causa reside no despertar de sensações profundas e intensas dentro de sua própria psique, emoções essas que os amedrontam muito mais do que a perspectiva de perdê-lo ou de se afastar. O comportamento evitativo, portanto, não é uma estratégia fria, calculista e deliberada de causar dor. Ele emerge, ao contrário, como um mecanismo de defesa primário, uma resposta involuntária e profundamente arraigada, moldada por experiências de vida passadas. Essas pessoas não se ocupam em maquinar formas de feri-lo ao contrário, estão empenhadas em se proteger de algo para o qual jamais foram devidamente preparadas para se sentir seguras. A genuína intimidade emocional, que para elas representa um campo minado de vulnerabilidades. Para um indivíduo com um estilo de apego evitativo, a verdadeira proximidade afetiva não se manifesta como um refúgio acolhedor, um santuário seguro ou uma fonte de calor reconfortante e nutrição emocional. Pelo contrário, ela é percebida como um terreno minado de riscos iminentes, uma exposição perigosa a vulnerabilidades intoleráveis que ameaçam a sua estrutura de autoproteção, construída com tanto esmero ao longo de anos. Quando a barreira emocional, cuidadosamente construída e mantida desde a mais tenra infância como um muro impenetrável, é confrontada pela abertura e pelo afeto sincero, o impulso instintivo que surge não é o de avançar e se entregar à conexão. A reação primária é invariavelmente de fuga, de retraimento abrupto, de selamento completo de suas próprias emoções. Por vezes, para mitigar o impacto dessa invasão percebida em seu espaço interno, eles buscam minimizar a profundidade do que está acontecendo,
reembalando a complexidade da relação em algo que consideram mais seguro, mais leve e perfeitamente gerenciável. É precisamente por essa razão, por essa necessidade de controle e distanciamento seguro, que se ouve a frase "vamos ser apenas amigos". Para eles, a amizade representa um espaço vital para respirar, um oxigênio emocional que permite a sobrevivência sem o risco de sufocamento pela proximidade excessiva. Ela oferece um grau de proximidade suficiente para sentirem-se desejados e valorizados, para usufruírem de um certo nível de conexão, sem, contudo, demandar um nível de vulnerabilidade que os desestabilize completamente. A amizade, nesse prisma distorcido, é a fronteira perfeita entre o afeto desejado e a segurança emocional que lhes é tão vital, um compromisso superficial que lhes permite manter uma distância estratégica, essencial para preservar sua zona de conforto emocional e evitar qualquer mergulho em profundezas desconhecidas e aterrorizantes. Quando alguém declara que não está pronto para um relacionamento sério, ou que necessita desesperadamente de espaço e tempo para si, a mensagem implícita e mais profunda que realmente estão a transmitir é: eu não sei como me sentir seguro, sendo visto, em toda a minha essência, com todas as minhas fragilidades, minhas imperfeições e minhas necessidades mais autênticas. E novamente é vital reiterar com veemência que essa indisponibilidade, essa incapacidade de se entregar, não tem qualquer relação com a sua essência, com quem você é de verdade. Não se trata de questionar se você é atraente o suficiente, se é boa o suficiente, inteligente o suficiente ou, fundamentalmente, digno, de amor e afeto em sua plenitude. A questão central, o ponto fulcral de toda essa dinâmica, reside na percepção intrínseca de quão ameaçadora a vulnerabilidade se apresenta para alguém que, desde cedo em sua vida, internalizou a crença arraigada de que as necessidades emocionais são perigosas, vergonhosas, um fardo insuportável ou um sinal de fraqueza. Talvez esses indivíduos tenham crescido em ambientes familiares, onde a expressão de emoções era ativamente desencorajada, negligenciada ou até mesmo punida severamente, onde o afeto era condicional, atrelado a um desempenho ou comportamento, ou onde a demonstração de qualquer tipo de necessidade era recebida com frieza, críticas ácidas ou rejeição explícita. É nesse contexto de aprendizado, de condicionamento emocional, que se forjam os alicerces do apego evitativo, uma fortaleza construída para proteger o coração de futuras dores. Para mergulhar ainda mais nas complexidades dos relacionamentos e na busca por uma conexão autêntica e verdadeiramente satisfatória, convidamos você a explorar os ricos e transformadores conteúdos de Intuição de Mulher, que oferecem um panorama profundo e acolhedor para a sua jornada de autoconhecimento e relacionamento. Diante de um histórico de desvalidação emocional, de uma infância marcada pela falta de validação e segurança afetiva, qual caminho esses indivíduos tendem a trilhar para sobreviver? Eles desenvolvem, como um mecanismo de defesa quase perfeito, uma autossuficiência extrema, uma armadura robusta e impenetrável que os habilita a desligar qualquer ressonância afetiva, qualquer necessidade inerente de proximidade, de apoio ou de dependência. Aprendem, de forma dolorosa, a suprimir seus próprios anseios, a reprimir suas emoções mais profundas e a evitar a dependência emocional a todo custo, pois a veem como uma ameaça à sua própria sobrevivência. Consequentemente, quando alguém como você emerge em suas vidas, oferecendo amor incondicional, abertura genuína e uma consistência emocional que lhes é completamente desconhecida e assustadora, essa irrupção de afeto não os conforta ou os acalma. Na verdade, os desconcerta profundamente, gerando um estado de alerta interno. Sua presença, com sua disposição para amar e se entregar sem reservas, age como um gatilho poderoso, ativando mecanismos internos de defesa que os impulsionam a um estado de alerta máximo, quase um pânico. Você, com sua disposição para amar e se entregar, representa precisamente aquilo que eles sempre ansiaram em seus corações, mas que jamais se sentiram verdadeiramente seguros ou capazes de sustentar de forma duradoura. É por essa intrínseca e dolorosa contradição que pessoas com apego evitativo se envolvem com uma intensidade notável e um aparente fervor no início de um relacionamento. No início, quando a dinâmica da relação é leve, descontraída e com um risco emocional quase inexistente, eles se permitem um engajamento profundo, um flerte com a intimidade sem as suas exigências. É um período marcado pela diversão, pela novidade, pelo entusiasmo e pela ausência de pressões ou expectativas futuras. No entanto, no exato instante em que a relação começa a adquirir um peso emocional significativo, quando a profundidade dos sentimentos e a intimidade se tornam palpáveis, a tendência é uma retração imediata e muitas vezes drástica.
Esse afastamento, contrariamente ao que se possa pensar superficialmente, não sinaliza uma perda de interesse ou uma diminuição abrupta do carinho que sentiam. O que ele realmente indica é que o indivíduo perdeu o controle sobre a robusta armadura emocional que o protegeu durante anos a fio, desde os primeiros passos da infância. Nesse ponto crítico, seu cérebro primitivo, o centro mais antigo e reativo da sua mente, entra em estado de alerta máximo, disparando um sinal de perigo interno quase insuportável: saia daqui. Isso não é seguro, você está em risco. Para justificar essa fuga interna, essa necessidade de se afastar do que lhes é assustadoramente bom, eles recorrem a racionalizações diversas, utilizando desculpas genéricas e muitas vezes evasivas. Dirão que estão excessivamente ocupados com trabalho, que se sentem sobrecarregados por compromissos pessoais, ou que estão incertos quanto aos próprios sentimentos, uma desculpa comum que mascara a verdadeira razão. No entanto, a verdade subjacente a todas essas justificativas, a essência do seu comportamento, é uma desregulação emocional profunda e uma incapacidade de processar o afeto de forma saudável. Ser amado de uma maneira que nunca experimentaram antes, com uma intensidade e uma consistência tão genuínas e verdadeiras, não lhes oferece consolo, paz ou segurança. Ao contrário, os desestabiliza por completo, lançando-os em um turbilhão de emoções desconhecidas. É como se a abundância de afeto, em vez de ser um bálsamo, fosse um terremoto devastador em seu mundo cuidadosamente construído de distanciamento e controle. Assim, de forma quase instintiva e inconsciente, eles retornam ao que lhes é familiar, e portanto percebido como seguro, o controle rígido sobre suas emoções, o desapego emocional e a manutenção de uma distância calculada e estratégica. Refugiam-se na identidade que, ao longo do tempo, construíram em torno da ideia de não precisar de ninguém, de serem totalmente autossuficientes e emocionalmente invulneráveis. E embora essa dinâmica seja intrinsecamente dolorosa para quem está do outro lado, experimentando a confusão e a rejeição, é crucial entender que o comportamento deles não constitui um ataque pessoal dirigido a você, nem uma falha em sua capacidade de amar. Trata-se, na verdade, de uma resposta de pânico interna, um reflexo condicionado de suas próprias feridas não curadas e medos profundos, manifestando-se de maneiras que, infelizmente, acabam por magoar e confundir quem se aproxima com o coração aberto. Para entender melhor os meandros da psicologia dos relacionamentos e aprofundar-se em sua própria jornada de autodescoberta, os recursos de intuição de mulher são um farol de conhecimento e apoio. É uma tendência natural e profundamente compreensível internalizar essa rejeição, transformando-a em algo pessoal, como se fosse um defeito seu. Facilmente caímos na armadilha da autocrítica incessante, questionando o que fizemos de errado, onde falhamos, ou como poderíamos ter agido de maneira diferente para evitar o desfecho doloroso. No entanto, há uma verdade libertadora, um bálsamo para a alma, a ser absorvida com toda a sua força. Você não pode curar uma ferida que não causou. Tampouco é possível amar alguém a ponto de fazê-lo, sentir-se seguro, se essa pessoa está em constante conflito com a própria capacidade de receber afeto e de se permitir ser amada. Essa é talvez a tragédia mais profunda e dolorosa de amar um indivíduo com apego evitativo. Eles podem, de fato, sentir o amor, talvez até em sua plenitude, reconhecendo sua intensidade e sua beleza, mas a dificuldade reside em sustentá-lo, em permiti-lo permanecer e se enraizar dentro de si. Não porque o sentimento não seja real ou verdadeiro, mas justamente porque ele é demasiado real, demasiado intenso, demasiado bom para a sua zona de conforto. E para alguém que se habituou a uma existência de vazio emocional ou de distanciamento autoimposto, uma dose excessiva de calor e proximidade pode ser percebida como um incêndio avassalador, uma ameaça existencial que incendeia tudo o que conhecem e a estrutura de suas defesas. Nesse sentido, para compreender melhor os mecanismos subjacentes a essa dinâmica, para proteger sua própria energia e encontrar caminhos para sua própria saúde emocional e plenitude, convidamos você a aprofundar-se nos valiosos recursos disponíveis em Intuição de Mulher, um espaço dedicado ao seu florescimento. Portanto, a resposta para a sua inquietação é clara, contundente e libertadora. Não, eles não têm medo de você, da sua essência ou do seu amor. Seu verdadeiro temor reside no que o amor em sua forma mais pura e intensa desperta dentro deles, no que ele força a emergir das profundezas de suas almas. A apreensão se concentra na perspectiva de ter que confrontar as partes de si mesmos que foram diligentemente enterradas sob camadas e mais camadas de defesa,
as emoções há muito ignoradas e suprimidas, as necessidades intrínsecas que foram minimizadas e, acima de tudo, a intimidade que aprenderam a esquivar com maestria, como um jogo de esconde-esconde emocional. Sua presença, sua disponibilidade emocional irrestrita, sua disposição genuína para aprofundar a conexão sem medo, reflete precisamente aquilo que eles se esforçaram por reprimir, por negar, ao longo de toda uma vida. E ao invés de acolherem esse reflexo como um convite ao crescimento, a cura e a possibilidade de um amor transformador, optam por encobri-lo, por se afastar, por reduzir a relação a algo mais manejável, a uma dimensão superficial que não lhes exija sair de sua zona de conforto afetivo ou enfrentar suas feridas mais profundas. É crucial entender que isso não é um defeito de caráter ou uma intenção maligna de magoá-lo. Eles não são vilões nessa narrativa. O que se manifesta, na verdade, é a dor internalizada, transmutada em uma estratégia complexa de evitação, uma forma de autoproteção mal compreendida. Contudo, ter essa compreensão aprofundada e essa clareza sobre o comportamento do outro não implica, de forma alguma, que você deva aceitar a situação passivamente ou se conformar com menos do que merece, perpetuando um ciclo de sofrimento. Pelo contrário, significa que você está agora munido, de uma clareza essencial, de um conhecimento que pode ser seu maior aliado. Isso significa que deve cessar a internalização da retração do outro como um veredicto sobre o seu próprio valor intrínseco, como se fosse uma falha sua. Significa, fundamentalmente, que você é capaz de discernir a diferença crucial entre alguém que genuinamente o rejeita e alguém que, na realidade, rejeita o desconforto avassalador que o amor verdadeiro, com sua intensidade e vulnerabilidade, desperta em sua própria alma. Porque, uma vez que essa verdade é vista com total nitidez, quando você a compreende em sua plenitude, o ciclo de perseguição incessante e de súplicas por afeto se rompe, libertando-o. Você para de se contorcer em uma versão de si mesmo, que possa parecer mais segura ou menos ameaçadora para eles. Ao invés disso, você começa a se firmar em sua própria verdade emocional, em sua autenticidade inegociável, em sua dignidade inabalável. Pronta para acolher alguém que não apenas sinta o amor em sua plenitude, que não apenas o reconheça, mas que acima de tudo, saiba como recebê-lo, sustentá-lo e cultivá-lo sem receios, sem artifício e sem a necessidade de máscaras. Este é um convite a se posicionar em seu poder. A expressão, vamos ser apenas amigos, soa suave à primeira vista, quase como um convite gentil, um compromisso delicado e respeitoso. Ela se apresenta sob o manto do respeito mútuo, vestida com a roupagem da maturidade emocional, dissimulando, de forma habilidosa, a complexidade real da dinâmica subjacente. No entanto, por debaixo dessa superfície aparentemente inofensiva e benevolente, reside uma evitação emocional muito mais profunda, uma dinâmica raramente discutida ou compreendida em sua totalidade, permanecendo nas sombras das relações. Quando alguém se retrai da intimidade romântica e oferece a você a amizade, especialmente após o estabelecimento de uma conexão afetiva já profunda e significativa, a motivação subjacente não é a de manter a proximidade genuína, de nutrir um laço de companheirismo verdadeiro. Trata-se, inequivocamente, de manter a si mesmo, em uma zona de segurança confortável, evitando os riscos inerentes à vulnerabilidade, à entrega e ao compromisso que o amor romântico exige. Essa declaração, longe de ser tão inocente quanto parece, é frequentemente uma forma sutil de controle emocional, uma estratégia inconsciente que permite que o indivíduo a mantenha em sua vida sem, contudo, ter que se expor ao desconforto da verdadeira vulnerabilidade e das demandas inerentes à intimidade genuína, que para eles é ameaçadora. É fundamental entender que, ao oferecer-lhe apenas amizade, essa pessoa não está agindo com a intenção deliberada de o destruir ou de magoá-lo, profundamente com crueldade. A motivação primordial é, na verdade, resgatar a si mesma da potencial avalanche de proximidade, das expectativas implícitas e explícitas de um relacionamento amoroso e da responsabilidade emocional que tal compromisso acarreta, que lhes parece um fardo insuportável. Não se trata de uma ausência total de cuidado ou de afeto. Muitos deles, de fato, se importam e sentem um carinho genuíno, mas é crucial reconhecer que nem todo cuidado se manifesta da mesma forma ou possui a mesma profundidade e compromisso. Algumas pessoas, em sua essência, cuidam a partir de uma distância segura e predefinida, pois é a única maneira que aprenderam a manejar o afeto sem se sentir ameaçadas. O amor em sua forma mais plena, autêntica e curadora exige presença, entrega mútua e a coragem de se mostrar por completo, com todas as suas facetas. Na mente de quem evita a intimidade,
A amizade é uma versão diluída do amor, um afeto desprovido das demandas de uma presença emocional constante e incondicional. Ela é percebida como mais segura, mais lenta, e não exige a exposição das partes mais cruas e vulneráveis de si mesmos, as quais passaram anos escondendo habilidosamente. Para desmistificar essas táticas e empoderar-se com conhecimento profundo sobre as dinâmicas dos relacionamentos, não deixe de acompanhar os insights profundos de intuição de mulher, que ilumina os caminhos da sua jornada emocional. E, no entanto, para você que se encontra do outro lado dessa declaração, a sensação é de um tapa suave, porém contundente e doloroso, envolto em seda fina. É uma bofetada disfarçada de gentileza, porque você, em sua autenticidade e vulnerabilidade, experimentou algo genuíno, algo real e profundo. Você se abriu, foi vulnerável, criou um espaço sagrado em seu coração e em sua vida para uma relação que transcendia o superficial, que prometia ser algo mais, apenas para receber um prêmio de consolação disfarçado de gentileza, uma migalha emocional. Eles se sentem confortáveis por mantê-lo por perto, garantindo-se que não o perderam por completo, que ainda têm acesso à sua energia e afeto, enquanto você se debate internamente, tentando desesperadamente silenciar aquela parte de si que anseia por algo mais, algo que corresponda à profundidade e à intensidade de seus próprios sentimentos. Isso, definitivamente, não é equilíbrio, é uma verdadeira autotraição emocional, um autoabandono. Quando alguém lhe oferece a amizade imediatamente após ter havido uma proximidade afetiva mais intensa, o que essa pessoa está fazendo é reduzir o recipiente da relação aos limites do que ela pode tolerar, e não ao que você, em sua dignidade e aspirações legítimas, verdadeiramente merece e necessita para florescer. Essa atitude, longe de ser um verdadeiro compromisso ou uma demonstração de respeito mútuo, configura-se como uma forma de controle sutil, quase imperceptível. Ela ecoa a mensagem não verbal. Eu desejo a versão de você que me é conveniente, aquela que não me desafia a crescer, a me comprometer plenamente ou a me tornar emocionalmente disponível e vulnerável, é uma declaração não verbal que sugere: vou mantê-lo perto o suficiente para me beneficiar da sua presença, da sua energia e do seu afeto, mas em uma distância segura o bastante para evitar as partes de mim que a intimidade mais profunda tende a despertar, e por vezes a incomodar ou a aterrorizar. É crucial entender que esta análise não visa demonizar quem possui apego evitativo. Não se trata de rotulá-los como cruéis, manipuladores ou mal-intencionados. A verdade é que esses indivíduos não jogam esses jogos emocionais por maldade intrínseca. Eles o fazem porque a proximidade afetiva ativa um medo visceral e avassalador, um pavor profundo que se enraiza em feridas não curadas, em histórias não reescritas e em traumas emocionais de suas próprias experiências de vida. É uma manifestação de dor e autoproteção, não de vilania. Eles estão reagindo a um medo, não agindo com maldade. Contudo, embora a compreensão dessas raízes seja vital para a empatia, a verdade inegável é que você não é responsável por gerenciar o medo, a dor ou a incapacidade emocional de outra pessoa. Não é seu papel ser o terapeuta particular, o reparador emocional ou o porto seguro exclusivo para alguém que se recusa ou é incapaz de confrontar suas próprias batalhas internas. Você é um ser humano íntegro, completo em si mesmo, que anseia e merece uma conexão genuína, plena e recíproca. Portanto, quando alguém lhe oferece apenas a amizade em um contexto onde seu coração esperava por algo mais, onde houve uma promessa tácita de profundidade, é imperativo que você pause, respire profundamente e se questione com toda a honestidade. Como é essa amizade na prática? Ela é verdadeiramente mútua, fundamentada no respeito recíproco, no equilíbrio entre as partes e na entrega igualitária. Ou ela se manifesta como um pedido implícito para que você reprima seus sentimentos mais profundos, para que se torne menor, mais silencioso, menos demandante, a fim de que o outro se sinta confortável em sua própria bolha emocional e em seu distanciamento. Isso não é um ato de bondade, mas uma estratégia de autoproteção disfarçada de cortesia. Ao aceitar essa dinâmica desequilibrada, você estaria, de fato, reduzindo a vastidão do seu coração, a profundidade dos seus sentimentos e a totalidade do seu ser para que ele se encaixe na versão limitada de conexão que o outro pode tolerar e oferecer. E isso, caro leitor, não é amizade em seu sentido mais puro e honrado. É um limbo emocional, uma teia sutil de esperança disfarçada de lealdade, que o mantém preso em um ciclo de estagnação e sofrimento. Quanto mais tempo você permanecer nesse espaço de incerteza e resignação, mais se desconectará de si mesmo, de suas próprias necessidades legítimas, de sua intuição e de sua verdade intrínseca. A amizade, em sua forma mais pura e sagrada,
requer clareza e transparência, não a confusão que advém de sinais mistos e intenções nebulosas. Demanda mutualidade, não uma unilateralidade onde apenas uma das partes se beneficia emocionalmente, enquanto a outra se esvai em silêncio. Não podemos verdadeiramente chamar de amizade uma relação em que uma pessoa sofre em silêncio, abdicando de seus anseios mais profundos por uma conexão plena, enquanto a outra se sente segura e emocionalmente nutrida, sem a necessidade de reciprocidade ou entrega genuína. Isso não é uma relação equitativa, é um desequilíbrio de poder, uma dinâmica onde a balança pende perigosamente para um só lado. Para que você possa se libertar de padrões que não a servem e acolher relacionamentos que a elevam e a fazem florescer, os conteúdos de intuição de mulher são um farol de sabedoria e acolhimento para a sua alma. Com demasiada frequência, a pessoa que, em um ato de desespero, de pura lealdade mal direcionada ou de um profundo medo da perda, aceita a amizade após a retração romântica, está, na realidade, apenas à espera. À espera de que o outro mude, de que retorne com uma nova perspectiva, de que finalmente reconheça o valor imensurável da conexão que outrora existiu e a profundidade de seus sentimentos. À espera de um desfecho diferente, de uma revelação que transforme a dinâmica e traga a tão desejada reciprocidade. No entanto, essa espera não é amor. É autoabandono em câmera lenta, um processo doloroso e exaustivo de negação das próprias necessidades em prol de uma esperança ilusória e muitas vezes irreal. A pessoa que oferece a amizade em vez do amor romântico, por sua vez, muitas vezes o faz para aliviar a própria culpa, uma tentativa sutil e inconsciente de mitigar a sensação de que abandonou por completo a conexão e a pessoa. Isso lhes permite sentir que, de alguma forma, ainda estão presentes em sua vida, que ainda se importam, que não são pessoas ruins. Mas estar fisicamente presente enquanto se está emocionalmente ausente, e ainda por cima esperar que o outro se conforme com isso, não é consolo. É agudo, na verdade, uma fonte de profunda confusão e angústia para quem o recebe, um tormento silencioso. Você merece algo infinitamente melhor do que essa dualidade dolorosa, essa indefinição que corrói a alma. Merece alguém cuja presença não o faça questionar seu próprio valor ou sua dignidade de ser amado plenamente. Merece uma conexão que não se assemelhe a uma performance exaustiva, onde você precisa atuar um papel, se moldar para ser aceito ou para manter a chama acesa de uma esperança quase inexistente. Você merece um relacionamento em que o amor seja dado livremente, abundantemente, sem reservas, e não racionado em migalhas escassas que mal alimentam a alma. Chega um ponto em sua jornada emocional em que a escolha mais corajosa, libertadora e fundamental é optar por si mesmo por sua própria paz e dignidade. Essa escolha não deve ser impulsionada pela raiva ou pelo desejo de vingança, mas sim pela clareza cristalina, pela dignidade inabalável e pelo amor próprio. Porque quando alguém lhe demonstra os limites de sua capacidade emocional, a extensão de suas feridas e o ponto onde não podem mais se entregar, você deve acreditar neles. Não tente arrastá-los além de seus medos, não tente se diminuir ou se contorcer em uma versão menor de si para se tornar mais tolerável aos olhos deles. A relação que você verdadeiramente busca, aquela que encontra em sua profundidade e plenitude, que celebra sua essência, não começa com um vamos ser apenas amigos após uma conexão romântica. Ela se inicia com alguém que está pronto, disposto e emocionalmente disponível para mergulhar na intimidade, para enfrentar as vulnerabilidades e para construir uma conexão recíproca, alinhada e significativa. Se alguém não pode oferecer-lhe isso no presente, se sua capacidade de entrega é limitada, não é sua responsabilidade esperar indefinidamente até que essa pessoa possa fazê-lo. A responsabilidade é sua, e ela reside em reconhecer que suas necessidades emocionais não são excessivas, seus padrões não são irrazoáveis, e seu desejo por um amor pleno, integral e sem reservas não é de forma alguma um fardo para ninguém. Pare de se contentar com a mera proximidade física, quando o que você mais anseia é uma verdadeira e profunda conexão de almas, uma união de corações e mentes. Porque é impossível construir um laço autêntico, duradouro e satisfatório sobre os alicerces da evitação emocional, não importa quão delicadamente essa evitação seja mascarada ou quão amavelmente seja apresentada. A bondade aparente esconde uma verdade muito mais complexa e dolorosa. A frase "vamos ser apenas amigos" não é um ato de bondade genuína, tampouco sinaliza uma maturidade emocional profunda e verdadeira. Ela é em essência uma máscara, um disfarce sutil utilizado por alguém que deseja ter acesso à sua energia,
ao seu carinho, à sua presença e ao seu afeto, sem contudo oferecer em troca a profundidade emocional, o compromisso e a vulnerabilidade que você inegavelmente merece e anseia. Soa suave aos ouvidos, parece razoável e até mesmo ponderada, como uma concessão madura. Mas por debaixo da superfície polida e das palavras doces, é um limite disfarçado de migalha, uma fronteira imposta unilateralmente que mantém o outro confortável em seu isolamento. É a maneira do evitativo de permanecer próximo, sem se tornar vulnerável, de ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, sem as consequências. Eles não estão pedindo para que você os perca de vez. O que estão solicitando, na verdade, é que você os mantenha em sua vida, mas estritamente nos termos deles, à distância que lhes convém, dentro de sua zona de conforto emocional e sem as exigências da intimidade. E é crucial entender que essa zona de conforto não inclui, de forma alguma, a responsabilidade emocional plena e o compromisso profundo que um relacionamento amoroso autêntico exige e merece. Para nutrir sua autoconfiança, para fortalecer suas fronteiras e aprofundar sua compreensão sobre a dinâmica dos relacionamentos, acesse os valiosos recursos de intuição de mulher, que oferece um guia claro e empoderador para sua jornada. Para assimilar essa dinâmica com clareza cristalina e evitar a autossabotagem, é vital que você reconheça o verdadeiro significado da amizade nesse contexto específico e doloroso. Uma amizade genuína e saudável é construída sobre pilares sólidos de respeito mútuo, cuidado recíproco, confiança inabalável e uma intenção compartilhada de nutrir o vínculo de forma igualitária. No entanto, quando uma pessoa com apego evitativo oferece amizade após se afastar de uma conexão romântica que prometia mais, essa oferta raramente é mútua em sua essência ou em sua prática. Não se trata de compartilhar um laço profundo de companheirismo verdadeiro, de construir memórias e de se apoiar mutuamente. A real intenção é mantê-lo a uma distância segura, onde seguro para ele significa emocionalmente desapegado, livre de compromissos, de cobranças e perfeitamente gerenciável. É uma estratégia reconhecida por eles ou não, consciente ou inconsciente, que lhes proporciona a ilusão de conexão, sem a desconfortável e assustadora necessidade de intimidade verdadeira, de vulnerabilidade e de entrega. E enquanto eles se acomodam confortavelmente nessa ilusão, usufruindo da sua presença e energia, você permanece faminto por um engajamento emocional autêntico, por uma entrega plena que simplesmente não chega, por uma reciprocidade que não se manifesta. Isto é o que muitas vezes passa despercebido ou é convenientemente ignorado. A oferta de amizade, nesse cenário particular, não representa um passo adiante na relação, um progresso ou uma evolução. Na verdade, é um passo lateral, uma estagnação disfarçada, um recuo mascarado de evolução, não a construção de confiança mútua, de lealdade ou de futuro. Há sim um adiamento da verdade, uma fuga da confrontação com a realidade da sua incapacidade de se entregar. Você não está progredindo em direção a algo mais profundo. Está antes apaziguando as necessidades e os medos do outro em detrimento das suas próprias, sacrificando sua paz e seu coração. Eles lhe estão oferecendo migalhas emocionais, restos de um banquete que você jamais experimentou, na esperança de que você as confunda com um verdadeiro banquete de afeto, de que você se satisfaça com pouco. E por estar em um estado de dor, por já ter desenvolvido um apego significativo e uma esperança, você pondera aceitar, racionaliza a situação e até se convence de que talvez isso seja melhor do que nada, que uma mínima conexão é preferível à ausência total. A esperança sussurra em seu ouvido que talvez eles mudem com o tempo, que talvez permanecer por perto seja a via para ser finalmente escolhido, e valorizado, por completo. Contudo, a cada sim que você concede a essa versão diluída, fragmentada e limitada de conexão, você está, de fato, ensinando a si mesmo a se conformar com menos, a se contentar com migalhas. Você está, por meio dessa aceitação dolorosa, ensinando a si mesmo que seu amor deve ser contido, pequeno, silenciado para caber nas limitações e nos medos do outro. Que suas necessidades intrínsecas, seus anseios mais profundos, precisam ser silenciadas, diminuídas, e que seu coração deve permanecer paciente, em um estado de espera perpétua, com alguém que não demonstra disposição ou capacidade para encontrá-lo em sua plenitude, em sua verdade mais pura. Isso, por mais que se disfarce de virtude, de paciência ou de compreensão, não é crescimento. É agudo, na realidade, uma erosão emocional lenta, um desgaste gradual e insidioso de sua essência, de sua autoestima e de seu poder pessoal. E quanto mais tempo você persistir nesse espaço de concessões e desequilíbrio, mais se desconectará de seu próprio poder,
de sua voz interior, de sua intuição e de sua capacidade de se priorizar e de se amar incondicionalmente. Pessoas com apego evitativo, em sua maioria, não compreendem a dimensão do dano, da dor e da confusão que essa dinâmica causa. Eles genuinamente acreditam que oferecer amizade é uma forma de evitar magoá-lo-á completamente, de mitigar a dor da separação brusca. No entanto, o que estão realmente fazendo é proteger-se da culpa, da confrontação, do desconforto de ter que abrir mão completamente da conexão e, acima de tudo, da exigência da intimidade. Eles anseiam por se sentir como pessoas boas, como se não tivessem abandonado o relacionamento por completo, como se ainda se importassem profundamente. Mas o cuidado que não vem acompanhado de compromisso, de entrega e de reciprocidade não é, em sua essência, cuidado, é conveniência disfarçada, uma forma de manter as aparências. E se você aceitar essa versão limitada de amor, você acabará carregando o peso emocional que eles jamais estiveram dispostos a suportar, se sacrificando por um amor que não se materializa. Sejamos honestos e diretos. Se alguém é capaz de olhá-lo, nos olhos, de perceber seu anseio, sua esperança, sua dor latente, e ainda assim de oferecer menos do que você, em sua mais profunda sabedoria, sabe que precisa e merece, isso não pode ser qualificado como amor. É agudo antes de tudo, autopreservação emocional em sua forma mais explícita e, em certa medida, egoísta. E embora essa atitude não seja necessariamente maliciosa ou cruel, é inegavelmente egoísta, pois a pessoa está pensando em seu próprio conforto, em seus medos e em suas limitações, não em sua cura ou bem-estar emocional. E se você não tiver discernimento, começará a ajustar seus próprios padrões para se encaixar dentro do medo alheio, diminuindo-se. Para se libertar dessas amarras e redefinir o que você espera e merece do amor, os conteúdos de intuição de mulher oferecem uma bússola inestimável para a sua transformação pessoal e para o seu empoderamento. A frase "vamos ser apenas amigos" soa como se deixasse uma porta aberta, uma possibilidade remota, um vislumbre de um futuro talvez. Mas, ironicamente, ela a aprisiona em um corredor, um espaço de limbo onde você não está nem completamente dentro, nem completamente fora. Nem verdadeiramente perto, nem realmente longe. Ela cria a ilusão de acesso, de proximidade, mas bloqueia, de forma sistemática, o caminho para a intimidade real e significativa, para a profundidade que você tanto anseia. E essa sensação de estar preso, de não poder avançar nem retroceder, de estar em um eterno compasso de espera, é inerentemente tóxica para a alma. Ela mantém seu coração em compasso de espera, sua cura em pausa, seu crescimento emocional estagnado e seu poder pessoal silenciado, porque, no fundo, você não está apenas sendo amigo. Você está, na verdade, esperando por uma mudança, por uma revelação, esperando que eles finalmente percebam o que tinham e o valor do que perderam, ou do que não souberam apreciar. E enquanto essa espera se prolonga indefinidamente, seu espírito se encolhe, sua vitalidade diminui, e sua alma anseia por uma libertação que parece nunca chegar. É um sacrifício disfarçado de lealdade, um autoabandono camuflado de paciência. É preciso uma coragem imensa e uma honestidade brutal para se perguntar com sinceridade: o que eu realmente desejo e mereço para mim, para a minha vida, para o meu coração? Desejo ser mantido, por perto de forma ambígua, em um papel que me diminui, ou desejo ser plenamente escolhido, e valorizado, em toda a minha essência? Desejo uma presença que me acalme temporariamente, que me dê migalhas de afeto, ou uma promessa de um amor que me sustente, que me nutra e que me eleve em todas as fases da vida? Porque as pessoas sempre tomarão de você aquilo que você lhes permitir, a exata medida da sua complacência. E se você permite que alguém a mantenha em sua vida em um papel que desonra sua verdade, que anula seus anseios mais profundos, que silencia sua voz, lentamente você perderá as partes de si mesmo, que conhecem a sensação de um amor verdadeiro, incondicional e recíproco. Isso não se trata de punir o outro ou de rancor, trata-se fundamentalmente de proteger a si mesmo, de se priorizar e de se resguardar. Proteger aquela parte de você que ainda acredita em uma conexão de coração pleno, que sabe que o amor não se manifesta pela metade e que está exausta de confundir migalhas emocionais com genuíno afeto e entrega. Porque em algum momento crucial e transformador de sua jornada de vida, você deve cessar de aceitar relacionamentos que forçam a se diminuir, a se encolher ou a se despojar de sua essência para permanecer neles. Você não é um substituto, não é um plano B,
E certamente não está neste mundo para aguardar indefinidamente que alguém se torne emocionalmente pronto enquanto desfruta da conveniência de sua presença, de seu afeto e de sua energia. Portanto, quando alguém lhe oferece apenas amizade depois de se afastar de algo mais profundo e significativo, é imperativo que você reconheça essa oferta pelo que ela realmente é. Um escudo protetor. Um escudo contra a vulnerabilidade inerente ao amor, contra a responsabilidade que a intimidade exige e contra o próprio amor em sua forma mais completa, desordenada e, paradoxalmente, incrivelmente bela e transformadora. E a decisão crucial é sua e somente sua. Você decidirá se esse escudo, erguido por outro, se transformará em sua própria prisão emocional, perpetuando seu sofrimento, ou se você se libertará, caminhando com dignidade. Autoconfiança e coragem em direção ao tipo de amor que não teme a profundidade, que ora encontra exatamente onde você está, e que celebra a sua plenitude sem hesitação, sem reservas e sem medos. Para se empoderar nessa jornada de autodescoberta e relacionamento, os valiosos conteúdos de intuição de mulher são uma fonte inesgotável de inspiração e direcionamento, um farol em sua caminhada. Você não nasceu para viver na sala de espera de outra pessoa, aguardando pacientemente que ela se torne aquilo que você anseia, que ela se cure, que ela mude. Essa única verdade, quando plenamente assimilada e internalizada, tem o poder avassalador de quebrar anos de limbo emocional e de estagnação em questão de segundos, se você permitir que ela ressoe em sua alma, que ela penetre em seu ser. Porque, com demasiada frequência, ao lidar com um indivíduo com apego evitativo, alguém que foge da profundidade, da proximidade e da exposição emocional como se fossem ameaças à sua própria existência, acabamos nos encontrando em um estado constante e exaustivo de espera. Esperamos que eles se abram, que se revelem, esperamos que mudem sua forma de ser, esperamos que se tornem emocionalmente prontos, disponíveis, curados e completos para nós. E ao fazer isso, lentamente nos abandonamos, em nome de uma paciência, lealdade e amor que são, muitas vezes, mal direcionados, desperdiçados em quem não sabe ou não pode recebê-los. No entanto, há algo crucial que frequentemente esquecemos nesse processo de autoabandono. Enquanto você espera, sua vida continua, seu tempo precioso avança sem parar, seu coração investe energia valiosa, e a única coisa que permanece imóvel, estagnada são eles, a pessoa por quem você está esperando, entrincheirada em suas defesas. Assim, da próxima vez que alguém lhe oferecer o mínimo, que tratar sua presença como uma opção descartável, que o fizer sentir o impulso avassalador de provar que você merece mais, de lutar por seu lugar, pare. Respire profundamente, sinta sua força interior e lembre-se com toda a sua alma. Você não negocia seu valor, você o eleva, o afirma. Você não persegue o amor, você o atrai pela sua própria vibração, pela sua autenticidade. Você não suplica por clareza e transparência, você a demanda com dignidade e firmeza. Você não espera que alguém finalmente perceba o que tinha e o que perdeu. Você toma sua energia, seu amor, sua profundidade, e caminha com propósito em direção a uma vida onde essas coisas são reconhecidas desde o início, sem a necessidade de uma luta, não depois que você se perde ou é perdido em um mar de incertezas. Porque o momento em que você deixa de negociar com a escassez emocional, de se conformar com menos, é o momento exato em que você entra em seu poder pleno, em sua soberania. Você para de se fazer pequeno, para permanecer no mundo de alguém e começa a construir um mundo onde é plenamente visto, plenamente valorizado, plenamente amado. Você deixa de tentar ser escolhido, por alguém que teme escolher, e se torna a pessoa que nunca mais escolhe quem não consegue se apresentar por inteiro. É assim que a elevação se manifesta, é assim que o respeito próprio ecoa em sua vida, atraindo o que é digno. E essa é a energia que não apenas atrai o amor mais verdadeiro e alinhado, mas que o sustenta e o nutre infinitamente, transformando sua realidade. Seu coração merece um amor que o eleve, que o inspire a ser o seu melhor. Quer descobrir como romper definitivamente com esses padrões e atrair um amor que te eleva e te completa em todos os sentidos. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal Intuição de Mulher para nunca mais perder os conteúdos mais recentes e transformadores. Seu próximo passo para um amor pleno e uma vida abundante começa aqui.